Olá pessoal do canal Geotecnia Brasil, me chamo Mário José, sou formado em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida, a CES-Unita, no ano 2016, mestre em Engenharia Civil com ênfase em Geotecnia pela Universidade Federal de Pernambuco em 2019, atualmente trabalho como consultor ambiental no município de Caruaru, interior de Pernambuco, e integro o quadro de docentes da pós-graduação em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Faculdade Novo Horizonte, campus Recife, e conteudista sobre meio ambiente da página no Instagram Ambientudine Nordeste. Gostaria de agradecer o convite do canal Geotecnia Brasil por abrir um espaço para falar um pouco sobre a geotecnia ambiental, que é uma das áreas de atuação da geotecnia, e falar um pouco da minha vivência na atuação dentro da geotecnia ambiental, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, onde eu realizei uma avaliação do monitoramento ambiental de um aterro de resíduos sólidos encerrados. Para entendermos um pouco sobre essa sub-área da geotecnia ambiental, eu dividi essa apresentação em 5 tópicos. O primeiro, sobre os aterros sanitários como a principal tecnologia de destinação final dos resíduos sólidos no Brasil. O segundo, sobre a operação dos aterros sanitários. O terceiro, encerramento. O quarto, monitoramento ambiental dos aterros encerrados. E o último tópico, sobre o monitoramento realizado no aterro da Muribeca. Os conceitos que definem um aterro sanitário são diversos. Entretanto, é importante salientar que os aterros são obras da engenharia geotécnica para confinar os resíduos sólidos através da compactação em um menor volume para fazer o uso de uma menor área possível. O aterro sanitário é uma das tecnologias mais utilizadas, sendo também um método mais simples e economicamente viável de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sendo também a mais utilizada na maior parte do mundo, principalmente no Brasil, quando comparamos com outras tecnologias de disposição final de resíduos utilizados no Brasil. E os aterros atendem todas as obrigações sanitárias. Essa figura abaixo mostra o aterro da Muribeca no ano do seu encerramento, em 2009. Sobre a operação dos aterros sanitários. Para um bom funcionamento, isto é, de qualquer obra, não seria diferente com os aterros sanitários. Algumas medidas essenciais precisam ser tomadas, desde que atendam toda a concepção da fase inicial do projeto ao cumprimento de todas as orientações, exigências e licenças ambientais que são estabelecidas pelos órgãos ambientais locais competentes, que vão desde a seleção da área de instalação do aterro, geralmente são afastados dos grandes centros urbanos, aos aspectos de engenharia e proteção ambiental e da segurança dos funcionários que estão operando no aterro, uma vez que os aterros são obras contínuas, obras diárias. A frente operacional só encerra quando o aterro é encerrado. As questões técnicas de engenharia da impermeabilização, da fundação e dos sistemas de drenagem de líquidos e gases do aterro, que são os produzidos pela decomposição da fração orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos. Como também a manutenção diária do aterro, espalhamento e compactação dos resíduos, o recobrimento diário, o intermediário das células e a camada de cobertura final, que é realizada quando as células são encerradas. O monitoramento ambiental e geotécnico, que é realizado durante todo o processo de operação do aterro, e o plano de encerramento, que é apresentado ao fim da vida útil do aterro, quando chamamos de saturação, quando o aterro não comporta mais receber resíduos sólidos. Este aterro encontra-se saturado, ou seja, chegou ao fim da sua vida útil, então o projeto de encerramento é apresentado. Falando um pouco sobre o encerramento dos aterros sanitários, é importante enfatizar que o Brasil não dispõe de uma legislação ou uma norma específica que oriente sobre o processo de encerramento dos aterros sanitários. A Lei 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela apenas aborda a necessidade de existência de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios
E o que compete ao licenciamento ambiental dos aterros sanitários e outras infraestruturas operacionais realizadas são da competência do órgão ligado ao CISNAMA, que é a Secretaria Estadual ou Municipal. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não contém orientações para o processo de encerramento dos aterros sanitários. Até porque a Lei 12.305 ela foi criada com o intuito de erradicar os lixões no Brasil. Mas, infelizmente, isso ainda não foi possível, né? Com relação ao plano de encerramento ou de monitoramento, que é apresentado juntamente ao órgão ambiental competente, municipal ou estadual, né, dependendo da região, para otimizar os processos. A vida útil de um aterro ela dura em média entre 20, 25 a 30 anos de operação. Entretanto, isso não é uma regra, depende muito de alguns locais e principalmente da demanda de alguns centros urbanos e da manutenção do aterro, que possa ser prolongado por mais tempo. Sobre o tempo previsto de monitoramento do aterro, depois de encerrado, o órgão ambiental é que determina esse período. De acordo com algumas literaturas consultadas, o tempo de monitoramento é algo em torno de no mínimo 10 e 15 anos, mas que isso também não é uma regra. A análise que o órgão ambiental faz de fato leva em consideração o tempo de operação, o porte do aterro, o clima onde o empreendimento está instalado e todos esses fatores, entre outros, são determinantes para o órgão estipular o tempo de monitoramento após o encerramento. Algumas atividades são apresentadas no plano de encerramento, entre elas a execução da cobertura vegetal das gramíneas, como parte da revegetação da área do aterro, com a finalidade de evitar o surgimento de erosões nos taludes das células, adequação final da camada de cobertura, monitoramento dos recalques e o monitoramento da qualidade dos líquidos lixiviantes através do sistema de tratamento dos poços subterrâneos, com a finalidade de monitorar o fluxo da cuma de contaminação do lençol freático, como também o monitoramento dos gases que são lançados para a atmosfera. É importante ressaltar que o órgão ambiental não exige o detalhamento do uso futuro da área. Entretanto, alguns planos de encerramento já abordam que essas áreas, no final do monitoramento, sejam destinadas para a criação de áreas de lazer, espaços verdes, atividades de recreação voltadas para a população. Áreas remanescentes de depósitos de lixos não podem e nem devem ser habitadas. Sobre o monitoramento ambiental e geotécnico, é um trabalho rotineiro com inspeções visuais e coleta de dados com a finalidade de identificar problemas que venham agravar a operação do aterro. São ações voltadas para o meio físico e antrópico que abrange toda a área de influência do aterro. No monitoramento ambiental, toda a área de influência direta do aterro é monitorada, como o tratamento do lixiviado e gases. As condições meteorológicas precisam ser monitoradas através das estações pluviométricas para acompanhar os índices de precipitação da região, o controle das águas superficiais e subterrâneas, além disso, o controle da recuperação paisagística da área. Já no monitoramento geotécnico, é um acompanhamento mais visual, mas também de inspeção e investigação dos indícios de processos erosivos, surgimento de trincas que possam comprometer a estabilidade dos taludes, o monitoramento dos deslocamentos verticais, chamados recalques, e horizontais, através dos marcos superficiais, como também as emissões fugitivas dos gases pela camada de cobertura, e as obras de drenagem superficial das células com a função de escoar a água da chuva e a impermeabilização da camada de cobertura com solo compactado. Falando um pouco sobre o meu objetivo de estudo, durante a realização do mestrado, o aterro da Muribeca operou como depósito de lixo a céu aberto a partir do ano de 1985.
até o ano de 1994. No ano de 1994, foi realizado um diagnóstico físico da área através de estudos geológicos, geomorfológicos, geofísicos, hidrológicos de toda a área. Com isso, foi permitido uma sobrevida do aterro, em onde o lixão foi convertido em aterro controlado. O aterro da Muribeca ele está situado na zona rural do município de Jaboatão dos Guararapes e recebia os resíduos sólidos urbanos dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e do Recife, até o ano do seu encerramento, em agosto de 2009. O aterro compreende uma área média entre 60 e 62 hectares. Toda essa área atualmente está sendo monitorada. Bom, como metodologia da realização da minha pesquisa, dividi a análise do monitoramento ambiental de acordo com este fluxograma. O monitoramento do biogás é realizado semestralmente e realizei a análise dos dados da vazão do biogás e os correlacionei com os índices pluviométricos. Já para o lixiviado, o monitoramento é realizado trimestralmente e com isso analisei os dados trimestrais das informações da vazão do lixiviado e os correlacionei com os índices pluviométricos, o acompanhamento da qualidade do lixiviado bruto, a relação DBO-DQO do mesmo e a qualidade do lixiviado tratado. Já para a qualidade das águas superficiais, o acompanhamento também é trimestral. Para as águas superficiais, o monitoramento é realizado nos rios Jaboatão e Muribequinha, que estão localizados na área de influência direta do aterro. Já para as águas subterrâneas, o monitoramento é realizado nos poços instalados na área do aterro e a recomposição florestal, que nada mais é do que um controle de tudo que foi plantado nessa área. Apresentando para vocês alguns dos principais resultados obtidos a partir dos dados de monitoramento. Esse gráfico ele representa a evolução gráfica da vazão do biogás do aterro da Muribeca. Analisei os dados de vazão do biogás a partir do ano 2011, um ano e 5 meses após o encerramento do aterro. E neste gráfico pode-se observar que até o segundo semestre do ano de 2012, a vazão pelo sistema era praticamente significante. Foi constatado que havia uma falha na camada de cobertura, onde estava ocorrendo as emissões fugitivas. O solo, por ser poroso, o gás procurava o melhor caminho. Com isso, foi realizada a manutenção da camada de cobertura com solo siltoso, argiloso compactado e com espessura variante de 0,6 a 1 metro. Foi realizado o plantio de gramíneas e após a realização destas ações foi possível observar já no primeiro semestre de 2018 o aumento da vazão média diária da velocidade dos gases aferida nos drenos. E após esse boom, a vazão vem caindo gradativamente, apresentando pequenas variações. Entre 2013 a 2018, foi constatada uma redução de cerca de 15% da vazão do biogás no período analisado. Apresentando agora alguns dos dados obtidos no monitoramento do lixiviado, trago para vocês a representação gráfica da correlação entre os dados de precipitação pluviométrica com a vazão do lixiviado do aterro. Vale ressaltar que a parcela de água que infiltra o maciço de resíduos ela é extremamente importante para a decomposição dos resíduos. Entretanto, o excesso de água que infiltra, principalmente no período chuvoso, aumenta o volume do lixiviado gerado. Observa-se que no segundo e terceiro trimestre coincidem com o período chuvoso da região. No estudo foi observado que nos períodos chuvosos ou após são registrados os maiores picos de vazão do lixiviado e nos períodos de estiagem há uma redução no volume produzido pelo aterro. Desta forma, pode-se sugerir a influência dos maiores índices pluviométricos registrados com a maior contribuição no volume do lixiviado gerado.
Dos dados do lixiviado bruto e tratado, o monitoramento do lixiviado bruto consiste na coleta do efluente na entrada do sistema com a finalidade de conhecer a qualidade do lixiviado bruto e na saída após o tratamento para identificar como está sendo a remoção dos compostos químicos, metais pesados e poluentes orgânicos tóxicos persistentes presentes no lixiviado, se o tratamento adotado está sendo eficiente ou não. A Resolução CONAMA 430 de 2011 é a norma de referência para os padrões de qualidade de lançamento dos efluentes. No meu estudo, eu realizei a análise do monitoramento em 2 momentos. O primeiro momento, no ano de 2009 ao primeiro trimestre de 2013, onde o tratamento adotado era biológico, composto por 3 lagoas facultativas, uma anaeróbia, uma lagoa de decantação e um sistema bioquímico. A Resolução CONAMA 430 para a DBO determina a remoção de 60% da demanda bioquímica do oxigênio presente no efluente. Utilizei o gráfico do tipo Blocksplot, que é uma ferramenta da estatística descritiva utilizada para representar a variação gráfica dos dados analisados, onde ele identifica 50% dos valores mais prováveis, a mediana, os valores extremos, máximos e mínimos. Bom, se vocês puderem observar que no ano de 2009, o lixiviado bruto estava ali entre 1.200 e 1.800. Se notarem ao lado, no gráfico tratado, a remoção era praticamente insignificante. E os níveis de 60% de remoção não era atingido. Isso se deve também ao fato de que, com o encerramento do aterro e não estar recebendo uma nova carga de resíduos, esse lixiviado ficou velho e ficou mais recalcitrante, onde a remoção pelo sistema biológico era insuficiente e, com isso, foi buscado uma nova solução de tratamento. O segundo período de estudo foi justamente a partir do segundo trimestre de 2013, onde o lixiviado bruto da Muribeca passou a ser tratado pela Central de Tratamentos de Resíduos, CTR Candeias, que atualmente atende a demanda de alguns dos principais municípios da região metropolitana do Recife, e sua instalação situa-se ao lado do aterro da Muribeca. O sistema de tratamento adotado pela CTR é um sistema físico-químico, seguido do biológico, onde os níveis de remoção dos poluentes foram melhores avaliados, uma vez que o lixiviado velho da Muribeca passou a ser misturado com o lixiviado novo do aterro. Sobre a relação DBO-DQO, esse dado ele é bem interessante, pois é um indicador do nível de degradação biológica do lixiviado, da sua recalcitrância do material orgânico ainda presente, com isso o nível de biodegradabilidade do lixiviado e, por conseguinte, indica a maturidade do aterro e do lixiviado, que diminui com o tempo. A literatura ressalta que valores acima de 0,5 indicam lixiviado novo. Entre 0,1 e 0,5 é a fase intermediária e menor que 0,1 lixiviado velho. Durante o período do estudo analisado, foi possível constatar que o lixiviado encontrava-se a 0,15 no ano 2018, indicando as características de um lixiviado de difícil degradação. Um pouco sobre os dados de monitoramento das águas superficiais da área de influência direta do aterro, que são realizadas no Rio Jaboatão e Muribequinha, por estarem situados nesta área de influência. Se puderem observar no gráfico abaixo, os 2 pontos azuis indicam a localização a montante e a jusante do rio Muribequinha, bem ao lado das antigas lagoas da Muribeca, e os 2 pontos verdes indicam os pontos a montante e a jusante dos pontos de monitoramento do rio Jaboatão.
O monitoramento a montante é realizado a 100 metros do ponto de lançamento do efluente. Os procedimentos de coleta são baseados na norma da CETESB e as análises são realizadas de acordo com a Agência Americana de Saúde Pública. Já o monitoramento a jusante é realizado a cerca de 50 metros do ponto de lançamento. De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, tanto o rio Jaboatão quanto o rio Muribequinha, eles se enquadram para a classe 2 da referida norma. Ainda de acordo com a Resolução CONAMA 357, para rios classe 2 é permitido níveis de turbidez até 100 NTU. O monitoramento a montante ele é realizado justamente para saber a qualidade do corpo hídrico, como ele se comporta, e o monitoramento a jusante para saber se esse rio sofre ou vai sofrer uma interferência do lançamento do efluente tratado. No gráfico a montante, o rio encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA. Já no gráfico a jusante, podemos observar que na maioria das coletas encontram-se dentro dos padrões estabelecidos, mas algumas coletas apresentaram níveis acima do estabelecido. O lançamento do efluente contribui com as possíveis alterações, mas é importante ressaltar que é um corpo hídrico e que está em constante movimento. Mesmo sendo uma carga poluente, digamos que 90% das coletas elas se enquadram dentro da referida norma. Sobre os resultados do monitoramento das águas subterrâneas, consiste na caracterização da qualidade da água do aquífero. Este monitoramento permite verificar eventuais alterações na qualidade da água do subsolo, por meio da influência da migração da pluma de contaminação do aterro. No mapa abaixo, encontra-se a localização dos poços de monitoramento das águas subterrâneas do aterro da Muribeca. São 5 poços de monitoramento, mas apenas um poço, o poço 05, localizado próximo à administração do aterro, funciona. Os demais poços são realizados a inspeção, mas não apresentam fluxo freático. O poço PS05 está localizado a mais ou menos 5 metros de uma fossa séptica da administração do aterro da Muribeca. Ele apenas é utilizado para a limpeza da administração e a manutenção da cimenteira do aterro. Sobre os resultados da qualidade da água subterrânea do poço PS05, são consultados os valores de referência da Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011 e da Resolução CONAMA 396/2011. Entretanto, nenhuma delas traz valores de referência para o parâmetro de nitrogênio amoniacal. Entretanto, detectado em águas naturais, ou seja, águas subterrâneas, indica a presença de esgoto doméstico. E já o parâmetro STD, sólidos dissolvidos totais, é um parâmetro muito importante, pois o excesso de STD em águas subterrâneas indica a contaminação por esgoto sanitário. As análises microbiológicas realizadas também apresentaram-se acima dos parâmetros de referências consultados. Como eu mencionei anteriormente, este poço em questão está localizado a alguns metros de uma fossa séptica e que ela exerce uma forte contribuição para a sua contaminação. Então, através desse poço, fica impossível detectar a interferência da pluma de contaminação do aterro. Sobre o processo de recuperação florestal da área, é um processo de recomposição de uma área degradada que visa devolver a função vegetal natural mais próximo possível da sua condição anterior, sem preocupação com a composição florística. No aterro da Muribeca foi utilizado o uso de gramíneas capim de burro, com a finalidade de proteger a camada dos processos erosivos. Essa espécie em questão é muito utilizada em áreas de risco de deslizamento e em morros e costas. Foram plantadas cerca de 37.705 mudas em toda a área do aterro,
cerca de 65 espécies, sendo 37 exóticas e 28 nativas do bioma de Mata Atlântica. As nativas correspondem a um número de 22.940 e as exóticas de 14.765 mudas plantadas. Algumas das conclusões obtidas na minha pesquisa é que, primeiro, é importante enfatizar que o monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados, acompanhamento frequente e metódico acerca do controle e avaliação quantitativa e qualitativa das variáveis ambientais dos recursos naturais. Através dos resultados, o monitoramento quantitativo da vazão do biogás produzido pelo aterro da Muribeca confirma o processo de estabilização do maciço de resíduos. A infiltração das águas pluviais na camada de cobertura, ela exerce grande influência na degradação da fração da parcela orgânica dos resíduos. A baixa relação DBO-DQO representa a transição do aterro moderadamente estável para aterro velho estável, com lixiviado bastante recalcitrante e sendo pouco biodegradável. Já o tratamento biológico convencional, inicialmente utilizado no sistema de lagoas da Muribeca, era ineficiente. Com isso, o sistema físico-químico adotado atualmente para o tratamento se mostra eficiente para a remoção dos compostos químicos presentes no lixiviado. O monitoramento realizado nas águas superficiais, ele atende todos os requisitos legais estabelecidos pelo órgão ambiental local. O monitoramento das águas subterrâneas não são indicadores fundamentais para um possível potencial de contaminação por meio da pluma do aterro. E nesse caso em questão, a fossa séptica interfere e ao mesmo tempo contribui para a contaminação do poço. A criação de parques e áreas verdes podem ser uma alternativa sustentável para o uso futuro da área. No Brasil, ainda existe uma grande deficiência de informações a respeito ao uso de espécies arbóreas adequadas para áreas remanescentes de antigos depósitos de resíduos. Bom, pessoal, já estou finalizando. Deixo o meu contato para dúvidas e sugestões. Gostaria de agradecer o convite do Tiago Souza e toda a equipe do Geotecnia Brasil por abrir um espaço. Espero contribuir mais vezes com o grupo e trazer mais temas relacionados à geotecnia ambiental. Acesse e sigam todos os canais de mídia do Geotecnia Brasil. Obrigado a todos e até a próxima.